Então, pessoal, boa noite a todos. Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro aqui da Topo Money Educação Financeira. Eu estarei conversando hoje com o Tiago Lauria, planejador financeiro, administrador de empresas e que é o embaixador da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros aqui na Bahia. Tiago, além de administrador, como eu já disse, tem as certificações CFP e CGA, que são extremamente importantes nesse mercado do planejamento financeiro pessoal. Aproveito para reforçar a necessidade da gente estar aqui visitando e conhecendo as redes sociais da Topo Money Educação Financeira. Nós temos esse perfil aqui no Instagram, que quando terminar a live ele vai direto para o feed, e nos próximos dias ele vai aparecer no nosso canal do YouTube também. Temos Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, todos @TopoMoney. E em relação ao nosso canal do YouTube, que eu já citei, temos uma novidade. Graças ao apoio, à confiança e à audiência das pessoas que nos seguem, já conseguimos fazer a personalização do nosso endereço, da nossa URL, e agora estamos no endereço www.youtube.com/topomoney. Então acesse, se inscreva e não perca nenhuma atualização, porque lá nós temos dicas valiosas de educação financeira e estamos inaugurando também as mini dicas Topo Money, vídeos de até 2 minutos com dicas curtas para você aplicar imediatamente. Além disso, eu sou professor do curso Adeus Dívidas, aqui da Topo Money. O curso está lá na plataforma da Hotmart, que é uma das melhores para se estudar online. E eu vou deixar aqui o link para vocês conhecerem o curso Adeus Dívidas, se inscreverem, e vai ser um prazer estar com vocês na área de alunos, tirando dúvidas, ajudando e participando mais diretamente da evolução financeira de todos vocês. Tá certo? Tiago, boa noite, meu amigo. Deixa as considerações iniciais aí para você fazer. Boa noite. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Aqui já fizemos uma live antes, né? Falando um pouco mais da carreira do planejador. Isso. Agradeço aí essa oportunidade da gente estar falando sobre planejamento financeiro. Essa é vamos dizer assim, uma das minhas missões, é fazer com que o planejamento financeiro ele seja parte da vida de todas as pessoas, né? E aí acho importante a gente também quebrar alguns mitos, ressignificar realmente o que é planejamento financeiro, o que não é planejamento financeiro, né? Para que as pessoas de alguma forma possam se engajar, melhorar a vida, serem mais felizes, né? Então isso faz parte aí já do meu dia a dia. Exatamente, Tiago. Isso é fundamental. Aproveitando aqui para desejar boa noite a quem está entrando no nosso canal, na nossa live. Denis Tavares, valeu, irmão, boa noite. Meu pai aqui, Manuel Ferreira também. Mariana Sampaio, Laiana e a Lauria Dias, né? O Lauria Dias também. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. E o chat está aberto. Melissa Rezende também, boa noite. O chat está aberto. E vocês podem deixar aqui perguntas, comentários, sugestões, que Tiago e eu vamos estar conversando e tirando suas dúvidas. Aproveita esse momento. Falar sobre planejamento financeiro é um tema que nem sempre está tão disponível nas redes sociais, e aproveitar a presença de um cara como o Tiago, que conhece muito do tema, é fundamental. Tiago, o que é planejamento financeiro pessoal e para que ele serve? Qual é a finalidade disso? Marcelo, eu posso te dizer que essa, ao mesmo tempo, é uma pergunta simples, porém bastante complexa, no sentido de que o planejamento financeiro em si, eu não vejo ele como um termo muito adequado para a magnitude que ele tem, mas eu também até hoje, de 10 anos de carreira, não achei um termo melhor, né? Mas eu vou começar falando de planejamento financeiro, até destacando o que não é, vamos dizer assim, né? E das que geralmente as pessoas fazem com esse tema, né? Seja planejamento financeiro, seja educação financeira, geralmente as pessoas elas fazem associações que são associações não prazerosas, ou seja, uma associação com controle, uma associação com restrições, uma associação sempre com o que eu vou ter que deixar de fazer, né? Certo.
que eu vou ter que cortar, o que eu vou ter que abrir mão da minha vida. Mas o planejamento financeiro em si, a gente tem que entender que é muito mais, eu vou classificar ele aqui até como um estilo de vida. Ou seja, é uma maneira na qual você vai construir um mapa de onde você quer chegar, mas além disso, um mapa por onde você deseja passar, chamado projeto de vida, e a partir daí você vai montar toda uma arquitetura financeira para que você aumente as suas chances de percorrer aquele caminho que você deseja percorrer. Ou seja, o objetivo fim do planejamento financeiro é você se aproximar, vamos dizer assim, de um nível de satisfação com a sua vida maior. Tá? Então, quando a gente fala, partindo aqui um pouco para o micro, quando a gente fala que a gente, de alguma forma, eu tenho que cortar isso, eu tenho que restringir isso, a gente tem que entender que existe um objetivo por trás desse propósito. Ou seja, que isso é apenas, vamos dizer assim, uma fase. Mas veja bem, uma coisa é eu chegar para você e falar, Marcelo, é o seguinte, você vai ter que fazer uma restrição A, B ou C na sua vida, nas suas finanças. Essa é uma forma de falar. A outra forma é, Marcelo, me conta um pouco o que é que você gostaria de construir, o que é que você almeja para o seu canal Topomani. Certo. É muito diferente. Você tem um propósito de levar a educação financeira para as pessoas, você está aqui no Instagram, você construiu um canal de YouTube e para isso, por exemplo, você está tendo que abrir mão de tempo com a sua família. Estamos nós dois aqui nesse momento. Para isso, provavelmente você está tendo que abdicar de algumas coisas em relação à parte financeira, à sua vida pessoal, para investir nesse canal. Então, o planejamento em si é, poxa, eu quero levar a educação financeira para o maior número de pessoas através das redes sociais, do YouTube. Enfim, esse é o propósito, esse é o seu planejamento. Tá? E aí a gente monta a arquitetura financeira. É diferente simplesmente de eu chegar para você, Marcelo, é o seguinte, você vai ter que ficar X anos sem fazer tal coisa. Ou seja, a gente trabalha focando no que deseja realizar. E aí a gente tem que partir da premissa o quê? Eu citei aqui propositalmente sobre utilização do tempo, ou seja, você está abrindo mão do seu tempo pessoal, do tempo com a família para estar aqui, e falei da questão do dinheiro. Provavelmente você está deixando de consumir ou investir alguma coisa na sua vida pessoal para estar investindo aqui no canal para fazer com que isso cresça. Por quê? Esses são os dois recursos que eles são, de alguma maneira, escassos. Independente de que estágio você esteja na vida financeira, o recurso ele sempre vai ser escasso. Tá? Então, o plano, mapa que você vai ter, ele vai ser um processo de vida para você se aproximar do seu propósito, aumentar o seu nível de satisfação e a todo momento você vai precisar, ou na verdade, a todo momento você precisa tomar decisões que invariavelmente vão interferir em praticamente todas as áreas da sua vida e todos os projetos da sua vida. Então, planejamento financeiro é isso. É uma jornada que você vai ter que tomar decisões com recursos escassos, levando em consideração que Marcelo não sabe como é que vai estar a vida dele daqui a um ano, não sabe como é que vai estar o Brasil, o mundo daqui a um ano, né? Ou seja, estamos sempre tomando decisões e agindo em condições de incerteza, né? Então, o financeiro ele vai dando essa trilha, você vai tomando decisões e você vai construindo o quê? A trama, você vai construindo a sua história de vida através dessa jornada. Tá vendo? É simples, mas ao mesmo tempo é tão amplo que o conceito acaba, eu acho que o planejamento financeiro é legal, porque é de fácil assimilação, mas é algo muito maior do que isso.
Pô, é bastante abrangente mesmo, viu, Thiago? É, A lógica é essa mesmo. Aproveitando para dar boa noite à galera que está entrando ainda. O Itan Maciel, professor aqui da Topo Money também. O Itan, inclusive, é a próxima live, semana que vem. A gente vai estar falando sobre day trade, essa onda toda de day trade, a gente vai estar conversando aqui. Pois é, Thiago, realmente o planejamento financeiro pessoal, como você disse, né, interfere em bastante coisa, em bastante aspectos. Eu acho que é nessa linha do que você citou. A abordagem também interfere muito na forma como o processo vai se desenvolver, né? E você meio que já sinalizou aqui um pouco a próxima pergunta, dos aspectos que também são influenciados, outros aspectos da vida. Então, como você disse, né, é um estilo de vida que realmente começa a se modificar ou a ser construído a partir do planejamento financeiro pessoal, não é isso? exatamente. E quando a gente fala sobre quais aspectos das nossas vidas são influenciados pelo planejamento financeiro, eu posso te dizer Sim, que o planejamento financeiro influencia no seu relacionamento, seja com o cônjuge, seja com os amigos, seja no trabalho. sim, Ele influencia no seu humor, ele influencia no seu nível de satisfação, no seu nível de felicidade, tá? sim, Porque a gente está falando, basicamente, também de maneira muito profunda dessa questão do recurso financeiro, né? certo. Isso acaba mexendo com basicamente todas as áreas da nossa vida. E aí tem um ponto que é muito importante quando a gente remete isso, né, até trazendo para o tema da nossa live, a questão da felicidade, Isso, quando justamente a gente bota o dinheiro acima de tudo, né? Note, eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante, eu não estou dizendo que não tem que buscar, né, vamos dizer assim, o ganhar mais, construir patrimônio e ter a quanto mais rápido possível, melhor. O que eu estou dizendo é colocar o dinheiro como o fim e não como o meio. Ou tá, seja, quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, é como se eu estivesse sacrificando a minha vida pelo dinheiro. E por ele, certo, número. Ou seja, eu entrego a minha vida para o dinheiro, para ter o tá, dinheiro. Quando, na verdade, a fluência ela deve ser ao contrário. Eu tenho que usar o dinheiro como meio para atingir aquilo que eu quero atingir. E também isso, o que eu quero atingir é atingir a minha estabilidade financeira, atingir a minha independência financeira. Então, essa relação, vamos dizer assim, é algo muito, muito sutil, mas que eu percebo que a maioria das pessoas acabam colocando o recurso financeiro como o objetivo final, né? Mas como eu costumo, certo, é muito interessante, todos nós estamos aqui para construir um belo patrimônio, mas antes de tudo, você tem que construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? certo, Porque senão você vai construir um número, e como eu vejo por aí, você não tem noção do quanto eu recebo de pessoas aqui no meu escritório, de pessoas que quanto mais dinheiro elas possuem, mais medrosas elas ficam. Mais medrosas elas ficam. Por quê? sim. Porque elas dependem emocionalmente daquele dinheiro, ao invés de fazer com que o dinheiro flua e ajude ela a realizar projetos, a viver uma boa vida. Certo. Eu estou até registrando aqui a pergunta da Mariana Sampaio. É possível ganhar mais antes de investir mais, Thiago? Bom, o importante, Mariana, é que você não coloque isso como um vem primeiro do que o outro, não é? Os dois eles têm que caminhar sempre juntos. Ou Certo. seja, você não deve colocar uma condição do eu tenho que ganhar mais para investir mais depois, ou eu tenho que investir mais para. O importante que você tem que entender é que dentro das esferas da sua vida, você tem uma que você vai investir para formar o patrimônio para o futuro, ou seja, a gente está falando de dinheiro, dinheiro mesmo, mas Sim. tem uma outra área da sua vida, que é você investir na sua carreira, que é esse investimento que vai te dar um retorno, que eu digo até que é um retorno mais imediato.
Porque se você investe na sua carreira, você faz isso de uma maneira adequada, você vai automaticamente conseguir aumentar a sua renda. E se você aumenta a sua renda, você consegue investir mais para o futuro também. Então, Sim. uma coisa vem primeiro com a outra, vem primeiro que a outra. Inclusive, esse é um, vamos dizer assim, esse é um dos grandes desafios que as pessoas têm dentro do planejamento, porque as pessoas simplesmente querem fazer tudo. Elas não querem priorizar, as pessoas têm dificuldade vamos dizer assim, de muitas vezes priorizar. Mas essa questão do investir, ela tem que acontecer sempre, obviamente, na esfera financeira, mas também na esfera pessoal também. Muito bom, Tiago. Chat aberto, viu, pessoal? Mariana já deixou perguntas. Se vocês quiserem deixar outras perguntas, comentários também à disposição. Tiago, e quais são as principais posturas que a pessoa deve ter para poder planejar bem as finanças, a vida e principalmente para executar bem esse planejamento? Uhum. Bom, eu vou dar aqui alguns elementos, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam que elas precisam de habilidades muito especiais, né? Certo. A primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é que elas têm que estar abertas ao aprendizado. E o aprendizado que eu falo não é o aprendizado necessariamente de acessar lá o Topo Money no YouTube e assistir os vídeos, não. Isso daí é necessário. Mas o Sim. aprendizado no sentido de tomar decisões. O Thiago de hoje, o Marcelo de hoje, toma decisões muito melhores do que o Thiago e o Marcelo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Sim. Então, essa é uma, vamos dizer assim, o fato de você estar aberto a aprender e a praticar. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam, vamos dizer assim, no campo da inércia porque elas têm medo de tomar decisões. Elas têm É, medo de avançar, né? O outro ponto que as pessoas têm que ter em mente é que existem algumas coisas que nós conseguimos controlar, ou seja, que nós conseguimos ter gestão sobre, e existem outras coisas que não, a gente não consegue. Né? A gente sim. não tem como ligar agora lá para o presidente, para o ministro da Economia, da Fazenda, e dizer, ó, controla a inflação aí porque o bicho está pegando as minhas contas. Não tem como fazer isso. Né? Exato. Então, existem em grande, vamos dizer assim, volume, eventos aleatórios que vão acontecendo na nossa vida e que nós precisamos ter flexibilidade para ir nos adaptando e ir evoluindo ao longo do tempo. Isso tem muito a ver também com o fato de que as pessoas falam o seguinte, eu tenho um planejamento X para daqui a 5 anos, por exemplo. Né? E se não sair exatamente do dia zero que as pessoas planejam até o dia de atingir esse projeto, se não sair exatamente como elas desejam, elas, no meio do caminho, elas já desanimam. Então, você tem que ter resiliência, você tem que ter flexibilidade, você tem É. que ter gestão. Note que eu não estou falando aqui, você tem que ter dinheiro, você tem que ganhar X, você tem que ganhar Y. Eu não estou falando isso, né? Sim. Entendam que o planejamento ele é vivo, ele não é estático. Né? E esse é um outro ponto. Não é, eu faço um plano agora e se der certo deu, se não deu. Não, você vai estar em constante movimento, você vai amadurecer, seus planos vão mudar, vão acontecer coisas ao redor que vão impactar na sua vida, no seu dinheiro, na sua parte tributária, na sua parte sucessória de riscos, ou seja, esse é um processo que a gente vai obviamente, amadurecendo ao longo do tempo. E, obviamente, precisa sim ter também um interesse no tema, porque isso é algo que vai fazer com que você tenha, se desenvolva e tenha um bem-estar cada vez melhor. Tenha Exato. mais próximo do conceito de felicidade, seja ele qual for. Né? Então, são muito mais habilidades pessoais conectadas também com as habilidades mais técnicas, para que as pessoas consigam evoluir nessa questão do planejamento financeiro. Então, e estarem abertas, como eu falei, essa questão do conhecimento, a questão do se autoconhecer, né?
E quando eu era mais novo, eu não tinha muito a ideia e não tinha muito a clareza do caminho que eu queria seguir. Então você vai amadurecendo isso. Então, a partir do momento que você sabe aquilo que você quer, que você se aproxima mais dessa maturidade, você Sim. vai ter maturidade também para dizer não para aquilo que não faz sentido na sua vida. E esse é um processo constante. Isso é fato. Planejamento, na verdade, não é exato, né? Eu fiz um mestrado em administração e minha dissertação foi sobre gestão estratégica, o que envolve planejamento também. E não dá para você esperar planejamento com execução exata. É quase impossível. Então, tem que estar pronto mesmo para aqueles desvios no caminho, Uhum. até ali um cenário, né, diferente, já pensado, do que é que pode talvez não dar tão certo no primeiro momento. Isso é perfeito, Thiago, fundamental. Tem, E tem, tem uma expressão que eu uso, né, sim, porque eu gosto sempre de repetir isso, que é muito importante. Porque as pessoas vão lá, leem os livros e tal, têm o conhecimento, mas elas querem que as coisas aconteçam de uma maneira muito certinha, muito exata, é exatamente. Só que eu falo, olha, a vida é o tempero do planejamento. E a sua vida não é estática, a sua vida ela vai mudando, vão tendo acontecimentos isso. diários e etc. E você tem que ter a capacidade de pegar todo esse conhecimento que você aprendeu e ir aplicando nisso, tomando melhores decisões, investindo melhor, poupando melhor, tudo que for relacionado ao planejamento financeiro, e aí você vai evoluindo também. Ótimo. E, Thiago, com essa experiência que você já tem de planejador, que é uma experiência vasta, você já atendeu várias famílias, já atendeu várias pessoas de diferentes classes sociais, diferentes níveis de poder aquisitivo. O que você identifica como as principais dificuldades para que o planejamento alcance os resultados desejados? Onde é que estão as principais barreiras? Bom, vamos lá. Nós, basicamente, temos hábitos, crenças, valores, e que tudo isso se reflete na questão financeira. Tá? Sim, Então, por exemplo, hoje, quando eu converso com o cliente ou vejo os números da vida financeira dele, eu consigo dizer muita coisa sobre ele. certo. A parte financeira, tudo aquilo que acontece no fim é apenas reflexo daquilo que ele é. O que eu estou querendo dizer com isso em termos de dificuldades? Porque na maioria das vezes as pessoas elas não procuram, por exemplo, se questionar o porquê que ela tem o hábito A, B ou C. Qual foi a origem daquilo? Como foi que aquilo se formou? Né? E Sim, a gente tem duas fases na vida. A primeira fase é aquela fase que a gente vai crescendo ali naquele ambiente familiar. Então, nós somos influenciados pelas pessoas que nos criam, nossos pais, na maioria das vezes, na escola, os professores. Só que chega um momento que a gente cresce, vai, aprende, só que chega um momento que a gente tem que tomar consciência disso e falar, pô, por que que eu ajo dessa forma? Né? certo. Questionar se aquilo ali está sendo benéfico para mim ou não. Ou seja, chega um momento que eu preciso criar autonomia e dizer, olha, isso aqui está me servindo, isso aqui não está me servindo, e eu vou precisar desses outros hábitos para poder chegar aonde eu quero chegar. Então, essa questão dos hábitos, de revisitar os valores, de reconduzir aquilo que está enraizado há muito tempo, né? É um grande desafio, sim, para a maioria das pessoas. Tá? Talvez esse seja o maior desafio. O outro Certo. desafio que as pessoas têm é uma visão muito curta. Tá? Eu sei que Tá. existe um por aí, eu não sei quem foi que falou isso, mas as pessoas tendem a superestimar o que elas podem fazer em um ano e tendem a subestimar o que elas podem fazer e construir em 5, 10 anos. Né? Por quê? A nossa visão é muito curta. Tem um pouco da Sim, questão histórica aí, vamos dizer assim, nosso país, nossos pais viveram num período muito inflacionário, não era muito de se planejar, mas a gente tem que entender que essa visão mais longa, entender que a gente está jogando, vamos lá, entre aspas, um jogo até o final da nossa vida,
a gente tem a capacidade de construir muitas coisas boas. Então, as pessoas elas têm ansiedade em relação a essa questão do futuro, a questão de realizar logo. Então, Sim, essa, vamos dizer assim, é uma outra, vamos dizer assim, dificuldade de tangibilizar o quão vai ser bom aquele futuro, caso ela tenha esse comportamento no presente de se planejar, de investir, de tomar boas decisões. Então, hábitos, visão de futuro é uma outra dificuldade. A outra questão também que é fundamental e que geralmente as pessoas têm dificuldade é justamente nessa parte do eu não sei o que é que eu quero, eu não sei para onde eu vou, né? é, E aí não querem se dar a oportunidade de, olha só, de fato, não é todo mundo que vai acordar um belo dia e vai falar, agora eu sei exatamente o que é que eu sei da vida, eu sei exatamente a direção que eu quero, né? Então, sim, é mais se dá essa oportunidade de falar assim, tá bom, eu não sei exatamente o que é que eu quero, mas eu preciso caminhar, eu preciso estabelecer o objetivo. E o estabelecimento do objetivo vai ser justamente o processo de conhecimento que ela vai ter ao longo do caminho. Então, como eu falei, quando você planeja, quando você monta a primeira versão do seu mapa e que você começa a caminhar nessa trilha, você vai melhorando constantemente como pessoa, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa dificuldade, vamos dizer assim, muitas vezes a questão da inércia, né? Se entendo. eu não vou ter isso mês que vem ou daqui a um ano, então não vale a pena. Então acaba ficando somente vamos dizer assim, numa visão muito curta e não quer tentar e não quer evoluir. Então essa é vamos dizer assim, é uma outra dificuldade. E uma outra dificuldade, e essa parecer bastante curiosa e até repetindo aqui, é Sim, justamente a posição que você vai colocar tudo aquilo que você tem, vamos dizer assim, de patrimônio financeiro que você construiu. Eu conheço pessoas que, mais uma vez, constroem um patrimônio financeiro, mas quanto maior vai ser esse patrimônio financeiro, mais medo elas possuem, mais medo é, elas têm, medo de perder, por exemplo. sim, Então, sim. esse é um outro ponto aí que realmente impacta bastante nesse processo de planejamento financeiro, né? Perfeito, Thiago. Eu até coloquei agora com o meu perfil pessoal o link do curso Adeus Dívidas. Você citou uma coisa que está lá no curso, que é um dos módulos, que é o módulo de preservação do patrimônio. Uhum. Eu não atuo assim como planejador ainda, pelo menos, mas sei que o ser humano tem essa tendência de tentar proteger aquilo que consegue, né? Então, Uhum. é importante claro, haja essa proteção, essa preservação, mas de uma forma saudável, sem muita neura, sem muita tensão, né? É, Você falou é outra co- coisa bem legal que eu pesquei, só fazer esse comentáriozinho, da questão do planejamento na visão de curto prazo, até pelo cenário hiperinflacionário que nós vivemos no Brasil, né? Se você for parar para pensar, o Plano Real foi implantado em 94. O ano anterior, 93, a inflação foi de 2.700%. Então, isso tem menos de 30 anos. Do ponto de vista histórico, é muito curto. Eu era adolescente e vivi esse cenário, era criança, adolescente e vivi esse cenário. Então, gerações inteiras foram influenciadas. E aí o trabalho para poder superar isso é grande também, né? Só dar uma boa noite exatamente. aqui para Rosângela Rodrigues, lá em Belo Horizonte, nossa parceira também, Tiago. Sim, por É. favor. Eu, eu lembro que a primeira camisa do Brasil que eu comprei foi na época da transição. Eu paguei ela em URV, O RB, Unidade Real de Valor. exatamente. Mas isso que Então, você assim, é 100% certo. Se a gente pensar, e eu falo que existe aí uma geração que eu chamo da geração limbo, né? Que é uma geração que ela não aprendeu, não teve condições de alguma forma de se planejar, né? E pessoal, tivemos o um trava. cenário, então, o que eu falo dessa geração limbo é uma geração que Sim, ela está nessa fase de, vamos dizer assim, de transição, ou seja, elas viveram uma parte desse período hiperinflacionário, mas já para o final
Só que aí as mudanças econômicas foram mudando de uma maneira muito mais drástica, mas de alguma forma elas não se planejaram. E é aquela geração que está ali na Sim, fase, vamos dizer aí, dos seus 50 anos, e que é o momento que o cara está parando e fala, pô, e agora? O que que eu faço? Né? Então, provavelmente, a gente vai ter, vamos dizer assim, gerações um pouco mais conscientes em termos de planejamento, como o filho dessa geração que está nos 50, 55 anos, e sim, melhor ainda, os netos deles. Porque já vão ser gerações que viveram numa fase, vamos dizer assim, mais convidativa ao planejamento. Né? Então, hoje a gente tem sim, vamos dizer assim, esse grande gap. E aí é algo que eu sempre falo também. Muitas vezes eu atendo hoje clientes também mais na faixa ali dos seus 30, 35, e eles sustentam a família deles, os pais e os filhos. Ou seja, é sim. uma geração sustentando três. Pois Né? é. Uma geração sustentando três. Justamente por todo esse histórico. Aí eu falo, ó, a sua missão é fazer com que em alguma geração, se possível na do seu filho, ele seja uma geração pagando, sustentando uma geração, né? E não uma É, geração dando três. Esse é um grande desafio que a gente tem. E a outra questão que eu falei anteriormente, dessa questão do quanto mais patrimônio tem, mais medo essas pessoas possuem, sim, é a diferença, né, entre o cuidar e o ter medo, né? Porque as pessoas mais constroem esse patrimônio, mas elas têm medo real de perder. Então são pessoas que têm sim, patrimônios, às vezes permitiriam que elas até parassem de trabalhar, mas elas não conseguem fazer isso justamente por esse medo, por esse receio, né? Então isso é fato. E também essas pessoas elas não conseguem muitas vezes relaxar. Como é que eu vou pegar esse dinheiro de uma maneira responsável e vou colocar isso para eu viver melhor, para eu curtir mais a vida, né? Então, por incrível que certo. pareça, conectando com essa questão do histórico que a gente tem, muitas pessoas também têm medo, ou seja, a vida dela fica em função do dinheiro ao invés delas colocarem o dinheiro para melhorar a vida delas. Justamente, Tiago. E aí, a próxima pergunta que eu quero fazer, lembrando ao pessoal, o chat está aberto, por favor, podem deixar perguntas, comentários aqui. Pergunta que eu quero fazer tem um pouco a ver com situações que você já citou. É preciso a gente ter uma certa quantia já acumulada para fazer esse planejamento financeiro, planejamento das nossas vidas? Ou dá para começar até mesmo quando a gente está naquela roubada, mesmo naquela situação difícil, complicada, meio endividado? Olha só, a gente precisa desvincular, desvincular o planejamento financeiro a condições, tá? Porque eu estou endividado, eu não vou me planejar. Porque eu estou no zero a zero, eu não vou me planejar. Porque eu estou passando por um momento X na minha vida que eu não vou me planejar. Olha só, o planejamento é exatamente aonde você quer chegar. É exatamente sair do estado que você está agora e que não é o estado que você deseja para Isso. você chegar aonde você deseja chegar, tá? E esse é o ponto fundamental, ok? Então, se eu, Certo. vamos lá, se eu sei que daqui a 5 anos eu quero estar em um outro patamar, eu quero estar de repente morando em um outro lugar, eu quero de repente estar com o dobro de clientes, né? Eu sei exatamente que eu vou precisar passar por algum momento de priorizar algumas coisas para que eu chegue até lá, tá? Sim, Então, sim. necessariamente o que você precisa no primeiro momento é o quê? De um motivo para a ação. Se você não tem um motivo para a ação, que eu chamo de jogar na defesa, que é eu vou tentar fazer alguma coisa só para não ficar mal. Você não vai Sim. conseguir por muito tempo. Não vai conseguir, né? É.
Então, de fato, você não precisa ter uma certa quantia, você não precisa ter uma renda A, B ou C para você caminhar naquela direção que você deseja. A gente pode ir aqui para, vamos dizer assim, casos mais, vamos dizer assim, mais extremos. Sei lá, vamos citar aqui um cara muito famoso nesse mundo empresarial, Flávio Augusto. Pô, o cara que Certo. veio da periferia do Rio de Janeiro, o cara vendia o almoço para comprar a janta. A única coisa que esse cara tinha era um foco muito grande, que ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia onde ele queria chegar. E ele se planejou para isso. E o se planejar, Certo. eu já falei também, na cabeça da maioria das pessoas, o se planejar é ficar ali só na parte orçamentária. Não, não é isso. A parte orçamentária você vai fazer para viabilizar onde você quer chegar, né? Por isso que eu sempre costumo falar com os meus clientes, olha, no começo você faz um orçamento, mas você faz o orçamento para conhecer como é a sua vida financeira. Mas se você só ficar nisso, você não vai para lugar nenhum. Uma vez que você conhece, que você sabe onde você quer chegar, você tem que montar um plano de gastos. Ou seja, Sim. você vai pegar o seu orçamento e agora você vai chegar assim, ó, agora eu vou pegar você e eu vou decidir como que eu vou gastar esse dinheiro para viabilizar que eu chegue lá no meu ponto B. Então Isso. você muda o conceito. No primeiro momento você é sujeito passivo. Estou ali conhecendo como é que funciona o meu orçamento. No segundo momento você tem que ser sujeito ativo. Você vai dizer e você vai decidir como que você vai utilizar o seu recurso para chegar lá. Então, mais uma vez, a gente não pode impor condições. A partir do momento que a gente impõe condições para chegar onde a gente quer chegar, muito provavelmente a gente vai ficar andando em círculos, vai ficar em looping, sempre voltando para o mesmo ponto, que é o que a maioria das pessoas fazem. Ah, começo do ano eu vou fazer o quê? Vou fazer uma planilha, vou ver todos os meus gastos. E eu sempre brinco também, né? Que essa planilha aqui na Bahia ela tem vida mais curta. Porque se ele começa fazendo isso em janeiro, tudo bem que a gente está na pandemia, mas se começa fazendo isso em janeiro, na segunda quinzena que começa ali as festividades do Senhor do Bonfim, a planilha já começa a desandar. Aí É, depois vem São João e o ano acabou, né? Então, essa, exato. se a gente for estabelecer essas condições, a gente realmente não consegue caminhar. Então, não espere ganhar X reais para poder começar a se planejar. Não espere ganhar X reais para poder ir na direção que você quer ir em relação à sua vida. Certo. Pois é. Você falou uma coisa interessante daqui da Bahia. Infelizmente, a gente tem essa cultura mesmo. Começou a planilha em janeiro. Quando chegar no carnaval, que perguntar que planilha. E aí já não lembra nem mais da Exatamente. pobre da planilha. Exatamente. Rosângela falou aqui criar um planejamento estratégico. Uhum. Assim, eu acho que nem. É um planejamento estratégico, mas não precisa ser algo tão formal, né? Uhum. E acho que tão empresarial, vamos dizer assim, que eu acho que talvez termine afastando pessoas. É, Você. Sim, exato. Até falando, complementando um pouco das perguntas que você fez, é que sim, mais pessoas, principalmente quando a gente fala de planejamento financeiro, elas abraçam o financeiro, mas esquecem a palavra planejamento. certo. Então, eu ajudo as pessoas a contarem histórias, né? Que ok, tem muita gente planejando o número da sua aposentadoria, mas existem pouquíssimas pessoas planejando a sua aposentadoria. De Certo. fato, o que elas querem realmente para a aposentadoria? Existem muitas pessoas que não planejam a sua carreira. Você planejar a carreira, você planejar a aposentadoria, você planejar a sua família, no sentido não de ter, de construir, planejar ter uma família, mas planejar a família no conceito daquele seu núcleo, de como é que vocês Sim, projetam. As pessoas não dedicam tempo a olhar isso de uma maneira mais cuidadosa. E quando elas não olham isso, elas passam a planejar números. Números são apenas números, né? Tem aquele certo.
dado que planilha e papel aceita qualquer coisa, não é isso? É, Então, quando é, você não dá sentido aos números, né? Quando você não dá esse sentido aos números, tudo fica mais difícil. Poxa, por que que de repente eu vou dizer não para poder fazer aquela viagem que eu tanto quero? Pô, eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas se eu falar, poxa, eu tenho um alvo claro que eu quero que o Topo Money tenha 10 mil seguidores em um ano. E para isso eu vou ter que investir X mil reais e por isso eu sei que eu vou estar dizendo para essa viagem não, mas eu vou estar criando a possibilidade de viajar 10 vezes mais lá na frente e vou estar sim. realizando o projeto que eu quero. Então, planejamento financeiro ele é formado de duas palavras, do financeiro, mas ela é formada também do planejamento, que é o que a maioria das pessoas esquecem, né, de fazer. Com certeza, Thiago. Ana Cláudia está aqui sinalizando, ó, planejamento é a palavra-chave para investimento. Sim, planejar realmente é importante. Ela também está recomendando o uso da planilha Topo Money, a nossa planilha de controle financeiro. Quem ainda não tem interesse ou ainda não tem conhecimento da planilha, pode sinalizar seu interesse aqui que a gente providencia essa planilha de controle orçamentário pessoal aqui da Topo Money. Você falou outra coisa bem legal, que assim, a pessoa não ficar sendo movida pelo evitar dor, né? Isso, num momento assim muito pontual, num paliativo, é importante, mas como uma estratégia realmente é complicado. Você passa a vida toda só também tentando se proteger. Exato. Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque você falou, eu lembrei de uma outra coisa. Sim, Uma das que mais influencia no planejamento é o social. certo. A sua relação com o trabalho, a sua relação com os amigos, a sua relação com a família. Nós temos que ter essa consciência e hoje isso daí foi extremamente amplificado porque nós somos influenciados por pessoas que a gente nem conhece. Certo. Instagram, por exemplo. A gente nem conhece muitas pessoas, mas a gente está sendo influenciado a todo momento. Então, se a gente não tem um planejamento, voltando à nossa planilha de começo de ano, a gente não vai conseguir dizer não para nada. A gente vai dizer sim para tudo. É, Por quê? Porque nós, na essência, a gente quer dizer sim para tudo porque a gente quer pertencer. A gente quer pertencer ao grupo de amigos, a gente quer pertencer ao grupo de pessoas do trabalho, a gente quer isso. ter a família. Lógico que eu não estou dizendo para ninguém ser antissocial. Eu estou dizendo que você tem que se relacionar, você sempre vai receber influências do meio, né? Como eu falei, amigos, família, trabalho, mas que você, se você tem o seu planejamento, você tem que parar. Opa, olha aí, o meu projeto é esse aqui, então eu tenho que ponderar melhor as decisões que eu vou tomar em relação a isso. Ou seja, eu estou me aproximando daquele mapa que eu desenhei ou não, né? Então, isso é muito importante, porque principalmente quando a gente está falando de investimentos também, que a gente fala aí do efeito manada. Isso acontece muito. Sim. Entendi, legal. Eu vou aproveitar aqui, Tiago, dar uma boa noite a Antônio Carvalho, nosso professor também da Topo Money, parceiro, amigão aqui. Antônio Carvalho chegou, inclusive, dando uma boa notícia, ó, Copa Sul-Americana, Bahia 4, Deportivo Guabirá 0. O Bahia goleando aí e construindo um resultado importante na Copa Sul-Americana. É isso aí. Tiago, e como avaliar durante o planejamento com as alternativas que estão disponíveis? A gente, quando vai planejar, escolhe também entre alternativas. Uhum, Quais alternativas são as mais interessantes? Como é que eu vou saber isso na hora que eu estiver planejando? uhum, legal. Isso é um ponto que acontece muito. Por exemplo, vamos objetivar um pouco mais. A gente pega e fala de investimentos, por exemplo. Tá? Esse é um evento que acontece muito aqui comigo também, com as pessoas que vêm aqui ao escritório. Sim, Muitas pessoas chegam aqui até o escritório, já tem uma carteira de investimentos A, B ou C, com investimento A, B ou C, e elas falam assim: o que você acha dessa minha carteira de investimentos? E eu sempre tenho duas respostas. Tá? hum, A primeira resposta: olha, eu tenho como olhar
o número que você está me apresentando, tenho como olhar aonde isso daí está aplicado e dizer se isso daí é algum absurdo ou não. Sim, Mas tem uma outra resposta que eu não vou conseguir te dar agora. É se esses investimentos são os melhores investimentos para você. certo. Então, tem algumas coisas que tecnicamente podem ser até boas, mas se ela não estiver contextualizada para os projetos de vida que as pessoas possuem, de nada serve. De nada serve, porque esse veículo de investimento não vai estar levando elas até onde elas desejam. Então, a primeira coisa que eu preciso para avaliar qualquer coisa é justamente ter o meu planejamento, para entender se aquilo ali vai servir para o meu contexto. Mas Sim, tem muita coisa boa por aí, assim como tem muita coisa ruim. Mas vamos falar só das coisas boas. claro. Existem coisas que não servem para você. Ponto. E que vão servir para mim e vice-versa. Então, a melhor resposta que você vai encontrar, mais uma vez, é olhando o seu planejamento. Para Sim, qualquer, vamos dizer assim, para qualquer produto que você venha adquirir relacionado ao seu planejamento ou não. Então, é necessário, tenha o seu mapa, tenha o seu caminho, tenha o para onde você quer chegar aqui, tenha certeza que você vai conseguir tomar decisões melhores e que você vai conseguir escolher tudo aquilo que vai aparecer na sua frente de uma maneira muito mais produtiva. Até porque a gente vai conseguir construir, como a gente entrou um pouco nessa conversa aqui, a gente vai conseguir construir aquilo que a gente quer muito mais pelos nãos que a gente vai dizer do que pelos sims, sim. né? Então, por exemplo, você chegar para mim, pô, Thiago, Topomoney é um projeto maravilhoso aqui e tal, a gente tem, mas se isso não fizer sentido dentro do meu projeto, eu vou falar para você, pô, Marcelo, esse projeto é nota 10, conte com o meu apoio no que você precisar, mas eu acredito que não é para mim. Da mesma Certo. forma que você, Marcelo, vem aqui comigo, vamos montar um time para atender os clientes, você pode falar para o Thiago, pô, eu acho que você faz muito bacana, mas o meu negócio é estar aqui nas redes sociais, fazer isso em massa para muitas pessoas, etc. Certo. Legal. Eu estou aqui no meu processo, que é muito legal, você está no seu processo, que é muito legal também, mas Sim, aprender a dizer não. Porque às vezes existem muitas coisas que vêm entram na nossa vida num primeiro momento parecendo até uma coisa boa, mas aquilo ali não faz parte da gente, não faz parte do nosso projeto, né? E aí acaba certo. falhando. Então, para a gente tomar decisões melhores, para a gente escolher melhor, a gente tem que ter tudo muito bem desenhado para justamente a gente saber como é que a gente vai responder e decidir ao longo do tempo. Porque isso ó, é tudo interligado. Porque às vezes é uma questão de momento também. Ah, pô, meu amigo ali cresceu comigo de infância, fez faculdade comigo, pô, tá vendo aí? Ele já está ali mudando ali, já está no segundo apartamento dele, né? Mas isso faz sentido para mim? Eu deveria estar igual a ele? Se eu não fizer essa avaliação, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, pô, aquele cara tá crescendo na vida, eu tô ficando para trás. Vou entrar na primeira agência bancária, vou pegar um financiamento, vou me enforcar. Pois Você tá é, entendendo como é que funcionam as coisas, né? tô Então as pessoas, entendendo. eu digo que isso é se dar um pouco mais de valor para também saber interagir com o meio. Legal, Thiago. Muito bom. Realmente a gente tem que ter esse cuidado de absorver e de tentar assimilar e desenvolver um planejamento em cima daquilo que atende aos nossos objetivos e à nossa propensão também, né? Às nossas aptidões, aos nossos aqueles desafios que a gente quer assumir, que respeita os medos que a gente tem. Isso tudo é fundamental. Tiago, a gente está chegando a um momento de encerramento. Foi uma live muito legal. Sempre muito bom estar conversando com você. Eu aprendo bastante. Tenho certeza que a galera que está aqui aprende bastante também. E aí eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. E essa mensagem também vai na gravação aí que vai ficar aqui no feed.
e que vai para o YouTube também, Thiago? Bom, o meu convite é para que você planeje a sua vida, planeje as suas finanças, entenda que o ato de planejar é a melhor forma que você tem para se aproximar dos seus objetivos de vida, para se aproximar da sua melhor versão, para aumentar o seu nível de bem-estar, para você ter paz de espírito, para você Sim. estar melhor nos seus relacionamentos. Entenda que a gente não pode ter controle de tudo, a gente vai sempre fazendo a gestão, melhorando as nossas decisões, amadurecendo e entenda que o planejamento financeiro ele vai partir justamente dos seus projetos e daí você deve montar toda a arquitetura financeira para que esses sonhos, para que esses projetos eles sejam realizados. Então, mais uma vez, até planejamento e educação financeiras andam juntos. Você precisa planejar, mas você precisa ter a educação financeira para que você possa ir evoluindo no seu conhecimento, nas suas decisões e atingir os seus objetivos. Então, entenda um planejamento como a melhor forma de você atingir os seus objetivos de vida, né? Então, Legal. se você está na inércia, sai da inércia agora, vai para a ação, que você tem todo o potencial de conseguir aquilo que você deseja. Perfeito, Thiago. Beleza. Anitta aqui, parabéns, meninos. Estou aprendendo muito. Valeu, Ni, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está nos acompanhando. Dizer que foi mais uma vez, que não é a primeira live que a gente faz com o Thiago, mais uma vez um momento de grande aprendizado, como realmente a Ni acabou de falar. É sempre muito bom estar conversando com você, Thiago, aprendendo sobre planejamento. E essa live, pessoal, como eu já tinha dito no início e já repeti no meio da nossa transmissão, assim que terminarmos, ela vai para o feed do Instagram, então vocês vão poder rever, passar o link para quem não pôde assistir. E nos próximos dias ela vai ser editada e vai lá para o nosso canal do YouTube. E agora está mais fácil nos acompanhar. O nosso canal no YouTube da Topo Money é www.youtube.com/Topo Money e está muito mais fácil. Nós temos também esse perfil no Instagram. Quando terminar aqui, aproveitem para passear, conhecer nosso conteúdo. Temos Facebook, Twitter e LinkedIn também, todos @Topo Money. E aproveitem para se inscrever no nosso curso Adeus Dívidas. Eu estou colocando o link aqui com o meu perfil pessoal. E na próxima terça-feira, eu vou estar aqui, no mesmo horário, conversando com o Itan Maciel, que é um assessor autônomo de investimentos, trader, professor aqui da Topo Money, e nós vamos estar falando sobre day trade, esse movimento que tem tomado conta do mercado financeiro, que tem despertado paixões, que tem feito muitas pessoas procurarem cursos como alternativa de obtenção de renda. Day trade é problema ou é solução? É anjo ou demônio? Isso nós vamos descobrir na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. E como a gente sempre fala aqui, hashtag rumo ao topo. Até a próxima. Tchau, tchau.